Olha, eu pesco desde 10 anos de idade. Comecei a pescar com meu pai, ele gosta muito e começou a me levar e eu tomei gosto pela pesca e hoje toda oportunidade que eu tenho, eu venho para me distrair um pouco. Tá começando a trabalhar com eles desde novinho para que eles venham saber que é muito importante o meio ambiente, né? Que a preservação do meio ambiente faz parte, né, da nossa vida, né? Você já parou para pensar nas maravilhas que a natureza nos oferece? Já sentiu o frescor de uma sombra embaixo da árvore? Ou a delicadeza do vento contornando seu rosto? Experiências simples, mas muito marcantes e repletas de sensibilidade. Esse é o Jeitinho Veredas de Ser, uma produção audiovisual voltada para a educação ambiental, o ecoturismo e a aventura em meio à natureza. Aqui, a proposta é descobrir novos caminhos e enfrentar os desafios encontrados nas trilhas de cada programa. Opa, esqueci de falar, esse aí sou eu, mas vamos voltar ao início dessa peripécia. Minha jornada começou bem cedo. Logo nas primeiras horas do dia, já estava conhecendo nosso meio de transporte, um Jeep Bandeirantes de 1998. Confesso que passei toda a infância querendo andar em um desses. Minha memória afetiva foi revivada logo que mirei o veículo. O entusiasmo era bastante perceptível. O destino desta primeira viagem é o Parque Estadual do Itacolomi, que fica nas cidades de Ouro Preto e Mariana. Ele foi criado em 1967. O pico principal da unidade de conservação chega a 1.772 metros de altitude. Ele era utilizado como ponto de referência dos viajantes que trafegavam pela antiga Estrada Real. O nome Itacolomi vem da língua tupi, significa pedra menina. Logo depois da portaria, começa a subir pela sinuosa estrada de terra aberta no meio de paredões. Na medida em que o carro continua o percurso, é possível avistar parte da cidade de Ouro Preto. Por várias vezes, a vegetação propõe molduras naturais à estrada. Ao final de 5 quilômetros, estou na sede administrativa do parque. A antiga fazenda São José do Manso é um exemplar da arquitetura colonial deixada pelos bandeirantes. A fazenda foi tombada pelo IEFA em 1998. Além do centro de visitantes, ela abriga a Casa do Bandeirista. No local, eram realizadas as cobranças de impostos durante o período do ouro. O espaço é considerado o primeiro prédio público do estado. A sede administrativa ainda guarda uma antiga fábrica de chá, que funcionou na década de 1930. Durante esta visita, encontrei um grupo de estudantes muito entusiasmado com um novo tipo de aula. Se eu carregar ele assim, ó, eu sou a pedra mãe e ele é a pedra menino. E os meninos tá por dentro disso é muito importante, né? Porque ali estão aprendendo, né? Não devemos jogar lixo no chão. Eles sempre estão lembrando, né? Ou seja, tá começando a trabalhar com eles desde novinho para que eles venham saber que é muito importante o meio ambiente, né? Que a preservação do meio ambiente faz parte, né, da nossa vida, né? Antes de ir para a trilha, um desafio ainda na sede do parque. Uma tirolesa de mais de 100 metros de comprimento. Com o calor daquele dia, a ideia do batismo me pareceu bem tentadora. Depois de colocar os equipamentos de segurança, resolvi abrir mão dos tênis. Queria sentir mais de perto o frescor daquele solo. Do alto da plataforma, a tirolesa parece bem mais desafiadora. Manter o equilíbrio do corpo sem segurar não foi tarefa simples como eu imaginava. Como a corda não estava esticada, acabei molhando um pouquinho mais do que previ. O que salvou foi a temperatura da água, que estava muito agradável. A vontade era ficar, mas eu precisava começar logo a caminhada. Depois de ter tomado um banho na tirolesa, agora a nossa aventura vai ganhar novos ares. Ao todo serão 12 quilômetros de caminhada. A primeira parada no Mirante do Custódio. Depois, os quilômetros restantes vão ser na bacia. Vem com a gente!
caminho começa bem largo e aos poucos vai se fechando. As árvores produzem sombras por quase toda a trilha. Mesmo nos horários de maior incidência do sol, a cobertura vegetal oferece proteção para os caminhantes. Entre as plantas de pequeno porte, há uma grande quantidade de samambaias invasoras. Então, é uma espécie que ela prolifera com uma facilidade muito grande. Ela, em detrimento à mata local, a mata nativa, ela tem uma facilidade de proliferação em relação às espécies originárias. E quando ocorre um incêndio, por exemplo, a facilidade dela tomar as áreas de mata nativa é muito grande. Elas geralmente suprimem a mata nativa de forma que praticamente somente elas prevaleçam naquela área. Vitor, em boa parte da trilha nós encontramos esse tipo de líquen. Ele indica o quê? Então, o líquen ele é uma associação entre uma alga e um fungo, né? Uma associação que a gente chama de mutualística, que é quando um organismo depende do outro para sobreviver. Então, são organismos bem sensíveis, já pela própria relação que eles têm um com o outro, e também são bem sensíveis a mudanças ambientais, como por exemplo poluição. Então, a gente pode associar muitas vezes algumas espécies de líquen com uma boa qualidade do ar, já que eles não conseguem sobreviver em ambientes com altos índices de poluição. A área total do parque abrange 7.543 hectares. Aqui são encontradas mais de 200 espécies de aves e diversos animais raros e até mesmo ameaçados de extinção. Esse é o caso da ave pavó, do lobo-guará e da onça parda. Infelizmente, durante os dias de filmagens, não encontrei nenhum deles. Mesmo sem conseguir registrar os animais característicos da região, presenciei alguns caprichos da natureza. Um deles eu apelidei de Sinfonia dos Eucaliptos. Os eucaliptos estão por todos os lados. Eles foram cultivados no século XX. Naquela época, eram queimados e serviam de combustível mineral para a fábrica de chá da fazenda São José do Manso. Essa é a represa do Custódio, um lago artificial que foi criado para geração de energia. Ele chega a 3 quilômetros de extensão. Na época da chuva, alguns pontos chegam a quase 20 metros de profundidade. Do lado esquerdo da margem é possível observar uma vegetação de mata atlântica. Já do lado direito, o que domina é o campo rupestre. Um pouquinho mais à nossa direita, a gente já consegue observar o distrito de Lavras Novas. É o seguinte, eu na época estava na companhia, né? Aí a companhia precisou de um compressor para arrebentar a pedra. E eu sabia trabalhar com ele, né? De acordo que suspendia a barragem, o caminhão encostava e a gente ia chiando a pedra com alavanca, até pôr no caminhão. Seu João, me diz uma coisa, o senhor já nadou ali na represa também? Não. Nunca? Não, nunca nadei. Não teve vontade, não? Não. Aqui aquilo ali é fundo. E o peixe dali é bom, seu João? É bom. Peixe é bom. Eduardo, você pesca há quanto tempo? Olha, eu pesco desde 10 anos de idade. Comecei a pescar com meu pai, ele gosta muito. E começou a me levar e eu tomei gosto pela pesca. E hoje, toda oportunidade que eu tenho, eu venho para me distrair um pouco. A primeira vez que eu vim aqui, eu achei o lugar mais bonito que eu já tinha visto antes. Incrível. Eu vim, a água estava bem, o nível da água estava bem mais alto. E então o espelho d'água estava fantástico, um lugar muito bonito.
Era uma época assim que a vegetação estava muito verde. Achei incrível, muito bonito mesmo. Tem história de pescador aqui? Ah, tem muita história de pescador aí. O outro pescador disse que perdeu 2 iscas, que a gente pesca aqui com isca artificial. Tem um peixe aqui que é esportivo. E ele falou que hoje ele veio tentar resgatar a isca dele e uma ele conseguiu. Ele pegou o peixe com a outra isca dele na boca. Tá todo satisfeito aí. Diz que falta só um e tá tentando. Muito legal. Meu amigo, boa pescaria para você. Obrigado mesmo. Até logo. Até logo. Apesar do otimismo do Eduardo, o baixo volume na represa me fez refletir sobre o acesso à água potável. Na região de Ouro Preto e Mariana, a população de vários bairros mais altos ainda sofre com esse problema. Esse trecho da represa do Custódio já foi cenário de filme. O longa-metragem As Filhas do Vento, do cineasta Joelzito, foi filmado aqui em 2003. Na época, o volume de água era bem diferente. Tá vazando água da cabeça? Nunca ouvi ser falar de nenhum, nem desses moços de rádio novela. No segundo dia de visitar o parque, precisei mudar de condução. Queria conhecer a Cachoeira dos Prazeres. Apesar do nome, posso dizer que o caminho reservava algumas surpresas. O trecho poderia inspirar qualquer circuito off-road. O solo da região é rico em ferro. A areia branca indica degradação de antigas rochas. Na soma dessas duas características, cuidado redobrado para o meu piloto e uma boa aventura sobre 4 rodas. Depois de muitos solavancos na estrada esburacada, inicio a nova caminhada e consigo um inesperado encontro. Tá pedalando na natureza, essa tranquilidade, paz, te dá essa motivação a mais de ver uma subida, saber que vai ser sacrificante, mas que no final dela vai ser recompensador. Então, tá em contato com a natureza e curtir esse pouco de natureza que a gente tem aí. Sempre gostei de estar em convívio com a natureza e nada melhor que juntar o esporte com essa paixão pela natureza. Por entre a copa das árvores, uma imagem chama atenção. Ô Bruno, aqui em frente à Cachoeira dos Prazeres, nós temos uma área que normalmente ela está em transformação durante a época do ano. Como que isso acontece? Então, a gente está começando a época das chuvas agora, né? O período das chuvas está por chegar. E época de escassez, a gente tem toda essa área de meandro formado por detrimento do processo erosivo que a cachoeira sofre. Então, é uma área que tem muito material carreado em época de chuva, por erosão, tanto por utilização em demasia de motos acima da cabeceira da cachoeira, tem trilhas que vêm do Parque do Itacolomi também, então tem erosões causadas pela questão pluvial. Então, assim, é uma área que recebe uma carga muito grande de material por ser uma área plana e que tem o recebimento direto da calha de água, da cachoeira. E isso faz com que esse material chegue com muita força aqui embaixo, onde é o lago, e forme essa área toda tomada de material sedimentado. As plantas, as únicas que conseguem se estabelecer são aquelas que têm um ciclo muito rápido, onde a semente vai germinar, ela vai crescer, vai se reproduzir e morre antes que a água inunde. Então por isso que a gente tem essa vegetação totalmente campestre, né? Só gramíneas e algumas outras plantas que têm um ciclo rápido, que vão conseguir se estabelecer e se desenvolver nessa parte da bacia. E aí no entorno você já tem toda essa vegetação mais florestal mesmo, que já tem o estabelecimento das árvores, né? Onde a água não alcança. Essa que a gente está vendo aí do seu lado, por exemplo, ela já está fechando o ciclo. Sim, ela já fechou o ciclo, já cresceu. Isso aqui que a gente vê são as flores, né? Que já morreram, já dispersaram as sementes. E agora ela já morre, acabou o ciclo dela, e só na próxima estação que vai ter a germinação que vão crescer os novos indivíduos, os filhotes, né, dessas plantas vão se desenvolver, crescer novamente e morrer. Foi nessa área em transformação que eu conheci um novo parceiro. O que ele fazia ali no meio da mata, ainda não sei responder. Contudo, fizemos amizade à primeira vista.
Como eu não sabia seu nome, dei a ele o apelido de Tom. Ele me acompanhou durante várias horas. Quando o cansaço começava a chegar, esse alegre companheiro dava exemplo de vitalidade e persistência. Muitas vezes, ele foi meu verdadeiro guia. Segundo os moradores da região, a Cachoeira dos Prazeres teria um segredo. Isso aguçou ainda mais a minha curiosidade. Para desvendar esse mistério, muito esforço e suor. Esse lugar é o verdadeiro segredo da Cachoeira dos Prazeres. Aqui, o visitante encontra esse poço natural de mais ou menos 6 metros de largura por 4 de extensão. Mas não é só isso. Dá uma olhada. Tem uma queda de quase 25 metros de altura à espera do visitante. Vista pela parte de baixo, a cachoeira é ainda mais atraente. Um espaço para harmonizar corpo e alma. Com as forças renovadas por aquela água fria, comecei a me despedir do parque. Na luz do entardecer, aquela pintura natural parece ainda mais fascinante. Que venham novos desafios. Que esta seja somente a primeira de infinitas aventuras.